Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do ANSP Perfil Acadêmico, programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e estou aqui para trazer histórias inspiradoras do nosso mercado. Hoje temos o prazer de receber Edmur Almeida, vice-presidente executivo da ANSP, coordenador das comissões de seguro de crédito, garantia e fiança locatícia do Sincor e da Fenacor, e sócio da Amura Consultoria e Corretagem de Seguros. Seja muito bem-vindo, Edmur. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Legal. Já conheço o Edmur há bastante tempo. Gosto bastante dessa figura do nosso mercado. Obrigado, João. E eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, inclusive, junto com o público, né? A gente conversou um pouco aqui. Me conta um pouquinho como é que você entrou no mercado de seguros, como é que você criou essa paixão, né, por esse mercado tão querido. Quando eu fiz 14 anos de idade, isso faz bastante tempo, eu ganhei do meu pai uma carteira profissional, na época podia, e um emprego de office boy na então Marítima de Seguros. Meu pai trabalhava lá. Ah, legal. Ele era procurador. E, enfim, nunca mais saí, né? Eu tinha então 14 anos, isso foi em 1976. 78, eu já era inspetor de risco. Antigamente tem né, as empresas hoje especializadas em inspeções. Property. De property, de incêndio. Legal. E, enfim, aí depois passei por outras seguradoras. Eu fiquei 20 anos trabalhando em seguradora, então de 76 a 96. O último cargo que eu tive em seguradora foi diretor comercial, né? E em 96 eu decidi virar corretor, partir para a carreira solo. Então eu morava em Belo Horizonte e eu constituí a minha corretora, chamava Alfa Mineira. A ideia era que fosse a primeira corretora monoline em Minas, mas eu acredito até que foi do Brasil mesmo, porque a gente só operava seguro garantia. Tinha acabado de sair, em 94, aquele marco legal, né? O aditivo A866, o famoso aditivo A8666. Exatamente. Então, eu observei o mercado se movendo em termos de constituir seguradoras monoline. Falei, vai ter uma corretora monoline, que acho que vai ter espaço para isso. E de fato teve. Eu acertei bem nessa opção e a gente cresceu bastante, tanto que em 2000 eu vim abrir em São Paulo a filial da corretora, né? E aí, por sugestão dos marqueteiros, eu tive que mudar o nome, né? Não podia ser Alfa Mineira em São Paulo. A partir de São Paulo. Não ia vender muito. E meu filho trabalhava comigo na época, aliás, está trabalhando de novo, Gustavo Lucas. Ele saiu com essa, não, vamos manter o Alfa, que eu queria manter o Alfa. E ele sugeriu botar Real, né? Colocar o segundo nome. Então ficou Alfa Real. A gente trabalhou ao longo de... Isso foi em 2000, até agora, recentemente, com esse nome, quando a gente teve uma notificação do conglomerado Alfa para poder não usar mais esse nome. E eles, de fato, tinham o registro da marca antes da gente, era na mesma atividade, realmente... Eles têm uma seguradora também, né? Também tem uma seguradora. E tinha uma corretora também no grupo. Então nós mudamos de novo. E agora o nome atual é esse, Amura Corretora. Então... A Amura é o cabo que fica na base da vela do barco, que você precisa esticar para dar direção ao barco. A gente Você é velejador também, não? Não, mas estudamos na época das 3 opções, essa foi a que mais encantou todo mundo lá na empresa, e a gente bateu o martelo nessa marca. E, assim, hoje a gente é uma corretora especializada em seguros para infraestrutura. A gente deixou de ser só garantia, né? E passou a fazer também engenharia, responsabilidade civil, responsabilidade civil ambiental, profissional, enfim.
o combo que normalmente uma obra de infraestrutura demanda. E estamos indo bem, graças a Deus, e ao trabalho do time. A gente, além da academia, a gente também compartilha a paixão pelo seguro garantia. Sim. Queria a sua opinião um pouquinho sobre como você está vendo o mercado, né? O que você olha aí de expectativas para 2025 ou mais para frente, movimentações que você tem achado interessante ou que te preocupem. Eu acho que a visão que a gente tem hoje do seguro garantia você tem duas camadas muito claras de mercado. Aquela camada do pequeno valor, né, das garantias, que normalmente a maioria dos seguradores estão investindo em tanto robô de crédito como subscrição meio que automática, né, desde que atendidos os parâmetros pré-definidos ali. E tem que ser assim mesmo, porque aquilo é uma grande quantidade de apólices que tem um ticket pequeno, obviamente, né? Como é que e você tem as médias e grandes garantias, as grandes mesmo estão na mão principalmente dos big brokers, né? Principalmente. Então você tem ali uma faixa intermediária que é possível corretoras do nosso tipo, do nosso porte, né, operar, né? Nós temos, a gente atua também no massificado de garantia, né, para aqueles que demandam pequenas garantias, que eu diria que é aquilo que faz o colchão, né, da corretora, para que haja tempo para a gente tanto manter aqueles clientes que estão naquela faixa intermediária, quanto prospectar, que é a minha função hoje, né? A corretora já está na fase de sucessão, né? O meu filho já é o CEO, lá, o que toca, né, a corretora. Legal. E eu estou fazendo aqui o que eu mais gosto, que sempre fiz também, que é estar com o cliente, né? Tanto os clientes de carteira quanto buscar novos. Conheci o Gustavo no MBA que a gente fez junto. Né? Ah, foi na como é que é? Foi na FIA. FIA, né? Isso aí. Ele fez finanças, né? Finanças, exato. Isso mesmo. Tá bem, tá mandando bem. Ele teve 5 anos na resseguradora na Terra Brasil, isso, né? E depois na Fator. Sim. E saiu da Fator ano retrasado. Já tem um ano que tá lá com a gente, tá? Mandando bala lá. E mais uma coisa que eu acho que a gente incorporou, acho que foi um certo nível de inovação, que eu acredito, que é incorporar serviços ao seguro, né? Exatamente para diferenciar da venda exclusiva de seguro, né? Exemplo, né? O nosso cliente recebe uma minuta de contrato com exigências de seguros e garantias. Ele consulta a gente primeiro para saber se aquilo que está sendo solicitado faz sentido, não faz sentido, né? Está fazendo parte do mercado, protege ele até que ponto, né? Protege o segurado até que ponto. E esse é um dos exemplos que a gente faz. Então, isso tem ajudado, sim, a manter um nível de fidelidade bom. Ótimo. A gente. Hoje em dia, acho que a diferenciação, né, a prestação de serviço acoplada a serviços tradicionais que uma corretora, uma seguradora atuam ou executam, realmente tem que ser um sine qua non para quem quiser se diferenciar de mercado, né, no mercado. Verdade. E agora vamos falar um pouquinho da sua atuação na academia, que eu acho que é também interessantíssimo o nosso público saber. Hoje você é vice-presidente executivo, né, da nossa diretoria. Aliás, um dos principais vice-presidentes que nós temos, um dos mais atuantes. E eu parabenizo você por isso, porque realmente é um prazer trabalhar com você nesse sentido. Conta um pouquinho do que você tem visto, qual a sua expectativa para a ANSP esse ano. Pode falar um pouquinho, a gente acabou de ter a nossa assembleia de acadêmicos, né, a nossa assembleia anual.
Me conta um pouquinho do que você viu em 24 acontecendo, qual é a sua expectativa para esse ano, para 2025? Em 2024 a gente manteve uma pegada boa de produção de eventos, né, de divulgação. ANSP Café, nasceu o ANSPcast, né, aqui, sob sua batuta, né, como diretor de comunicação. Enfim, eu acho que a gente continuou colocando nossa marca para o público, em geral, do que a gente produz. O desafio da academia, ele vai ser um desafio eterno, que é a missão da academia, né? A missão da academia é produzir, né, conteúdo, conhecimento, né, em prol do desenvolvimento do seguro da Previdência e levar essa produção para o público, né, os eventos que a academia tem. De novo, como o ANSP Café, o ANSPcast, ANSP Fórum e por aí vai. Então, fazer com que as 29 cátedras, se não me engano são 29, tenham uma produção constante é um desafio. Baita desafio. Baita desafio. Baita desafio para o nosso diretor, Felipe Nami. Né? Recadinho para você, Felipe. Baita desafio para você continuar aí produzindo nessas cátedras. Mas o que me deixa assim, animado, né, é que cada vez mais está entrando gente nova, né? E super competente. E essas pessoas, e isso com uma carga excelente de conhecimento, né? E participando das cátedras, né? Então é um fogo novo, né? Um oxigênio novo que chega. Então é um conforto de que bem orientado, bem olhado, né? Felipe Neyme e equipe, né? Não vamos colocar Felipe, só nas costas do Felipe. Isso. Né? Todo mundo, inclusive, não só da diretoria, mas a gente também tem o pessoal do planejamento estratégico, né? Que está trabalhando bastante para conduzir a ANSP para um novo patamar, então acho que está sendo um trabalho muito legal. Eu fico imaginando que um dia a gente pode ter cada cátedra produzindo um conteúdo por mês que vire ou um ANSPcast ou um ANSP Café. Então eu vou ter 29 eventos por mês. Cara, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar nesse patamar. Acho que já tem. Não é uma coisa absurda, né? E a gente estaria, de fato, né, inundando no bom sentido o mercado com debates novos, com ideias novas, etc. Acho que é esse o voo cruzeiro que eu quero um dia experimentar na academia. Legal. Dimur, te admiro demais, amo trabalhar com você, parabéns pela noite acadêmica que acabou de acontecer em março. Foi um trabalho sensacional da sua parte e, obviamente, da equipe que estava trabalhando com você. Você liderou tudo isso. Então, foi uma noite super agradável, leve, como sempre, né, num ambiente muito gostoso. Então, te parabenizo pelo trabalho que você está fazendo na ANSP, que eu posso dizer, porque eu vejo de perto. Então, parabéns pela sua dedicação. Muito também. Obrigado. E quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Espero vê-lo de novo. Virei sempre convidado. Legal. E você, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe nas redes, envie para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para a sua família. E até uma próxima.